Space Ghost é o papo de hoje. Vem comigo depois da vinheta. Fala rapaziada, este é o canal do Geeksauro, um canal que tem também por missão o resgate da memória afetiva da nossa infância, com o pé no presente e um olhar para o futuro. E no papo de hoje vamos falar de Space Ghost, o herói fantasma do espaço. Space Ghost foi o primeiro super-herói da Hanna-Barbera. Até então tínhamos apenas os desenhos animados com os animais, tipo Zé Colmeia, Dom Pichote, Tartaruga Touché, Leão da Montanha e tantos outros. Mas nessa nova empreitada, a Hanna-Barbera nos surpreende apresentando um super-herói com características humanas, pode-se dizer assim, fazendo frente ao que a Marvel Comics estava fazendo com seus desenhos desanimados, que foi assunto de um programa aqui do canal. Eu vou deixar um card para você que não viu ainda o vídeo sobre os desenhos desanimados da Marvel. Bom, vamos lá. O que acontece aqui no caso de Space Ghost? Space Ghost era um patrulheiro da Força Espacial. E vivia onde? Aonde que ele se escondia, galera? No Planeta Fantasma. E qual que era o nome da nave dele? Cruzador Fantasma. Percebe-se que o Space Ghost tinha tudo patenteado, é claro. O traço do herói ficou a encargo de Alex Toth, ele é responsável pelo traço dos Herculoides, Homem-Pássaro e por aí vai afora, os heróis humanos da Hanna-Barbera. Mas nem tudo foi fácil para Alex Toth. Ele lutou muito para que o herói não tivesse este visual que é apresentado na animação. Ele não queria isso. Mas o cabeça da Hanna-Barbera já tinha em mente que tinha que ser algo na pegada do Batman e Robin, que estava estreando também, porque o Space Ghost é de 66 e o seriado também acabava de se estrear, Batman, e foi um sucesso tremendo. A diretriz era, o herói tem que se parecer com o Batman. Eu confesso que quando eu era criança era muito confuso pra mim. Eu assisti o Space Ghost, assisti o Batman, assisti as animações do Batman também. E não tinha como não fazer uma comparação, porque eu assisti o Space Ghost pensando que era o Batman, mas como assim o Batman sem as suas orelhas, ou chifres, ou eu sei lá o que, é chamado aquelas coisas que ficam na cabeça do morcego? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E pra piorar, o Batman tinha o Robin e ainda aparecia a Batmoça. Nesse caso do Space Ghost também tínhamos os gêmeos. O que complicava ainda muito mais a situação, e a mistureba era uma só, mas sabendo agora que a história era bem essa, que o personagem tinha que se parecer com o Batman, Alex Toth não teve outra escolha e desenvolveu assim. Ele não concordava nem com a capa do personagem, porque ele achava que o personagem ia ficar muito mais maltrapilho ainda. Mas fazer o que, né? Missão paga é missão cumprida. E o senhor Alex Toth então acabou criando o Space Ghost dessa maneira. E assim seguiu-se a série dele. A série Space Ghost era dividido com mais um outro personagem, no caso era Dino Boy. Então tínhamos nesse show 2 episódios do Space Ghost e um do Dino Boy intercalado. Foi um sucesso tremendo e abriu caminho para a vinda em 67 dos demais personagens. E chegando ao final então dessa única temporada de Space Ghost, foi encomendado um especial em 6 partes ao término da série, que já seria um preparo do que haveria de acontecer em 1967, com o surgimento dos demais personagens. Então nessa icônica minissérie, nós vamos conhecer os Herculoides, Shazam, Mythor, todos os personagens que viriam a fazer parte da sequência de aventuras no ano seguinte. E parou por aí? Bom, Space Ghost cumpriu a sua missão ao longo dos anos 60, colocando o pé direito nas produções animadas da Hanna-Barbera, personagens humanos. E olha que nessa questão não entrou Jonny Quest nessa situação, porque Jonny Quest era uma outra aposta da Hanna-Barbera, uma aposta muito sensacional. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. No finalzinho dos anos 60 para 70. É claro que ele ganhou as revistas em quadrinhos da época.
aparecendo aqui, aparecendo acolá, até que no final dos anos 80, para ser mais exato em 1981, o herói acaba voltando uma vez mais à tela, num novo desenho, num novo formato. E nessa nova animação temos não apenas ele retornando, como também os Herculoides. E cria-se também uma tal de Força Jovem, que também interage dentro dessa nova animação. Galera, eu tenho que dizer, o desenho é horrível, horrível. Eu já vi cara aqui na plataforma falando muito bem desse desenho, não se engane. O traço é feio, o desenho é horrível e não tem nada que lembre a animação clássica. Bom, mas nem tudo é tragédia nesse desenho. Devo admitir que temos uma melhoria no Cruzador Fantasma. Ele tá mais high-tech, tá bem mais Star Wars, esse Cruzador Fantasma. Podemos ver mais do interior da nave. Só que o resto joga fora. Eu, se pudesse entrar no desenho, eu pegava só o Cruzador Fantasma e caía fora, porque ele é horrível, horrível. E um adendo à dublagem. Bom, como eu acabei de dizer, era Cruzador Fantasma na dublagem clássica e Planeta Fantasma. Só que nessa dublagem ficou assim, Cruzador Phantom. Como Cruzador Phantom? Bom, Cruzador Phantom e Planeta Phantom. Não sei se alguém dormiu na hora de traduzir a série ou passou batido, mas é dessa maneira que a nave e o planeta é chamado nesse desenho animado. Horrível, horroroso. Como todo bom super-herói, ele tem que ter uma galeria de vilões, bem típico do Homem-Aranha. Homem-Aranha não seria o que ele é se não tivesse a sua famosa galeria de vilões. Space Ghost também tinha a sua galeria. Brack, Zorak, Metalos, Viúva Negra, Rei dos Monstros, entre tantos outros que apareciam ao longo da série, abrilhantavam as aventuras do Space Ghost, aumentando o nível do desafio. Uma coisa é certa, todo bom herói tem que ter o seu parceiro. Volto a falar, se o Batman tinha o Robin, o Space Ghost aqui não contava com a ajuda dos gêmeos, porque os gêmeos só botavam ele em fria. Mas o seu fiel escudeiro era o Blip, um macaquinho. O que seria do Space Ghost ser um macaquinho? O macaquinho livrava ele de N situações. Se os gêmeos entravam numa fria, olha aí, se os gêmeos entravam numa fria e o Space Ghost também entrava junto na fria para salvar eles, os bandidos nunca levavam em consideração o macaco. O macaco era o subestimado da história e era o macaco que livrava a cara. Se em algum episódio o Space Ghost estava amarrado e os bandidos já sabiam que tinham que tirar as pulseiras energéticas dele, o cinto e tudo mais, porque eles ficavam invisíveis, né? Eles tinham a tal da Invisible Força. O Blip estava sempre ali. Era ligeiro em ficar invisível e ligeiro em libertar o nosso herói. E como eu acabei de falar das pulseiras energéticas do Space Ghost, diga-se de passagem, era um verdadeiro arsenal de todo tipo de raio, toda sorte de elementos que poderiam ajudá-lo no seu combate contra o crime galáctico. Detalhe, a pulseira do Space Ghost, cada uma tinha 3 botões. E a cada situação que ele entrava, ele apertava um botão, era um raio. Você apertava o botão do raio. Então era um raio congelante, um raio energético, um raio laser, um raio sei lá das quantas. Era todo tipo de raio. E olha, como eu disse, eram 3 botões em cada pulseira. E olhem que ele era um verdadeiro arsenal ambulante. Uma coisa que sempre incomodou, que foi desconsiderado naquela animação horrorosa que eu acabei de citar aqui dos anos 80, é que como que o Space Ghost conseguia voar no espaço, respirar no espaço. Bom, galera, isso é fácil. A roupa que o Space Ghost utilizava gerava uma espécie de um campo de contenção em volta dele e dos gêmeos, e também do Blip. Então isso possibilitava que o Space Ghost pudesse voar no espaço, ou até a gente escutar ele falando, apesar de que era uma animação que não tinha que se levar a sério, né? Mas desconsiderado na outra encarnação do desenho, porque lá o cara fala, anda de moto no espaço. Bom, vamos pular essa parte aí, que vamos deixar de lado, porque eu não gosto daquele desenho, então eu não vou defender essa nova versão do Space Ghost. Em 1994, o Space Ghost volta mais uma vez à telinha, agora pela Cartoon Network, apresentando um talk show chamado Space Ghost Costa a Costa. Galera, o herói fantasma do espaço agora é um apresentador. E diga-se de passagem, muito interessante. Entrevista todo tipo de ator, diretor, bandas de rock and roll, enfim. Só que
como ele é bonzinho, o Space Ghost é um cara, é um amigão da vizinhança, ele é legal, ele acaba contratando os seus inimigos. Haha! Toda aquela galerinha que sempre tentou lhe passar a perna ou dar um fim no nosso herói, agora trabalha para ele. E tome. Um cuida da produção, o outro é contra a regra, o outro dirige, enfim. Mas só que sempre tem a hora do lanchinho, a hora que eles se encontram. E ali, o que eles fazem? Tramóias, eles querem tomar o programa do Space Ghost, passar o rodo no fantasma do espaço e tomar conta de tudo. Bom, se eles não conseguiram nem na série dos anos 60, piorou ainda nos anos 80, o que dirá nos anos 90? Não foi dessa vez ainda que a galeria de vilões do Space Ghost conseguiu-lhe passar a perna. E seguiu-se a década, até o final da década, o Space Ghost aparecendo em outras animações, apenas pontas. Mas eis que em 2004, pela DC Comics, o herói retornou com uma origem. Afinal, não tínhamos a origem do Space Ghost, não sabíamos qual que era a origem dele. Em 2004, saiu essa revista. Publicada aqui pela Panini Comics em 3 edições. Onde pela primeira vez podemos ver a origem do herói fantasma do espaço. Aqui ele era uma espécie de juiz Dredd do futuro. Para quem não conhece o juiz Dredd, era aquele juiz casca grossa, que foi interpretado pelo Sylvester Stallone nos anos 90, no filme O Juiz. Toda boa história de origem de personagem tem que ter a reviravolta, né? Tem sempre o chefe que é o bandidão, que chama o cara que é incorruptível para trabalhar com ele, aí o cara não aceita a corrupção, o roubo, acaba sendo supostamente morto, para depois renascer das cinzas, voltando como um fantasma. Pois é basicamente isso. E qual é a motivação agora desse nosso futuro herói? Bom, a mulher dele estava grávida, precisa dar à luz, os bandidos vão lá para dar um recado, né? Bem típico isso, bem típico de filmes dos anos 80. Mandem um recado para ele. Vão, assassinam a mulher dele e quase o matam. Pensam que o matam, mas não. Aí tem o retorno. E quando vem o retorno, vem a retribuição. E a retribuição é pesada. Aqui sabemos que ele se chama Tadeusz Beck, o nosso fantasma do espaço. E aí coloca também os elementos de como ele conhece os gêmeos e segue por aí. E a DC então nos brindou com essa origem de Space Ghost. Mas essa foi uma obra definitiva ou parou por aí e não teve mais nada de Space Ghost? Não, galera, Space Ghost voltou mais uma vez. Space Ghost retorna em 2017 novamente pela DC Comics nessa série. Future Quest, publicado em 2 volumes. E o que é interessante nessa nova série? Aqui o Space Ghost se cruza com todo o universo da Hanna-Barbera, incluindo Johnny Quest. Os Impossíveis fazem parte também desse projeto. Frankenstein Jr., My Thor, Homem-Pássaro. Space Ghost vem atrás de uma criatura que aniquila a força espacial e une forças com esses personagens para destruir essa criatura que vai consumir no nosso planeta. Se você não leu, recomendo. Se você for fã dos personagens humanos da Hanna-Barbera, aqui está um bom vislumbre do que eles estavam planejando junto com a DC Comics. Na sequência, foi publicado Future Quest apresenta volume 1 e Future Quest apresenta volume 2, onde podemos vislumbrar uma nova origem do Space Ghost, que foi ignorada. Aquela de 2004, 2005, que foi nesse período que saiu aqui, que saiu lá em 2004, 2005, eles ignoram os eventos daquela minissérie anterior, da origem dele, e agora eles recontam, a partir da premissa de Future Quest, que Space Ghost fazia parte dessa força espacial. Ele ainda não usava o visual que a gente conhece, eles usavam o visual igual ao dos Gêmeos. Nessa mesma edição, volume 1, também temos a origem do Homem-Pássaro, muito interessante por sinal. E no volume 2, temos a origem do Galaxy Trio. Galera, o Galaxy Trio também fez parte do Future Quest e temos a origem deles. Portanto, no quadrinho, Space Ghost foi bem revitalizado, de forma sensacional, com respeito e acrescentando muito à sua mitologia.
Portanto, galera, este foi o papo de hoje. Espero que tenha gostado desse catadão sobre o Space Ghost. E, claro, te espero no próximo vídeo. E fui!